A Huawei, empresa chinesa fabricante daqueles poderosos smartphones que competiam com a Apple, está de volta e agora parece que com plenos poderes, inclusive para novamente concorrer e até superar a Apple. É o que diz o noticiário, inclusive da agência Reuters e dos jornais New York Times e Wall Street Journal. O que é que isso significa? Isso significa que a empresa chinesa, por causa das sanções americanas contra aquelas que proibiram a venda de semicondutores avançados para a China, a Huawei ficou meio que no mato sem cachorro. E por causa disso, aquela empresa que estava concorrendo a ponto de superar os telefones da Apple, inclusive em matéria de vendas no mundo inteiro, ela sofreu um prejuízo por causa dessas sanções de cerca da metade do seu valor de mercado. E agora eu vejo aqui esse noticiário reproduzido pelo Nelson de Sá, da Folha de São Paulo, correspondente da Folha. Você vê aqui o Nelson de Sá, correspondente lá em Pequim. Ele diz que na escalada da guerra dos chips, o Huawei volta a ameaçar a Apple. De Shenzhen, a agência Reuters destaca que a chinesa está prestes a superar sanções americanas e retomar o smartphone 5G. Vamos ver mais. 9 meses após a chamada surpresa de outubro, quando o presidente Joe Biden impôs controles de exportação para a compra de chips avançados pela China, o presidente chinês Xi Jinping impôs controles de exportação sobre metais para produzir os chips, destacaram Caixin e outras da semana passada. Era a escalada da guerra dos chips. Estados Unidos e seus aliados precisam ouvir o aviso da China, publicou o Global Times, jornal chinês. Os Estados Unidos chegaram a ameaçar de volta, com o Wall Street Journal manchetando que Joe Biden avalia limitar acesso da China à computação nas nuvens. Posteriormente, o New York Times e o Nikkei de Tóquio, este ecoando o material do Financial Times, destacaram que as Big Techs americanas não conseguem deixar a China exatamente por ser o maior mercado para chips ou semicondutores no mundo, além de comprar os seus smartphones, carros elétricos e outros eletrônicos. O que foi mesmo que aconteceu? Que a China superou, aquela sanção dos Estados Unidos que proibiam suas empresas americanas, de vender semicondutores avançados para a China, e causou aquele prejuízo a Huawei e outras empresas de telefone chinesas. Diz aqui esse noticiário do Nelson de Sá, reproduzindo a agência Reuters, dizendo: a Huawei deve ser capaz de adquirir chips 5G no mercado interno, usando seus próprios avanços em ferramentas de design de semicondutores, juntamente com a fabricação de chips da Semiconductor Manufacturing International, SMIC, também no mercado interno chinês. Na avaliação da Reuters, o retorno aos smartphones 5G marcaria uma vitória para a empresa, que neste ano já teria
em 5G o modelo P60, rival da Apple. Segundo Thomas Hardware, a Huawei deve fazer uso de um processo de fabricação das SMIC da classe 7 nanômetros, considerado até então fora de seu alcance, ou seja, a China, com aquelas sanções que visavam justamente asfixiar a tecnologia chinesa, acabou tendo um efeito contrário ao desejado, porque a China, aí sim, se mobilizou como das outras vezes anteriores e acabou, fabricando aqueles tipos de componentes capazes, inclusive agora, de rivalizar com os americanos, e a Apple que se cuide. Esta história de sanções não vem de agora. Recentemente, por exemplo, a Rússia, no ano passado, inclusive, inaugurou o seu novo McDonald's, ou seja, o McDonald's com a marca russa. Vejamos aqui esse vídeo. Essa aqui é uma professora da Rússia, que está lá nesse novo McDonald's, que não tem o nome de McDonald's, mas tem toda a tecnologia do McDonald's, que foi pura e simplesmente a companhia abandonou o país com suas 850 lojas no país inteiro. Imagine, justamente para deixar a Rússia em maus lençóis e fazer com que a população se voltasse contra o governo. Resultado: deu a volta para cima, porque o país tem tecnologia, e qual é aquele país que não sabe copiar, fazer fast food dos outros? Olha aqui a nova marca, com o nome russo, que em português daria mais ou menos saboroso e pronto para entrega. Um nome algo longo, mas que vai acabar funcionando, o tal do saboroso. Vejamos. Aqui o que é que diz a professora sobre ela está comendo um cheeseburger e com fritas. Diz que é igual, praticamente igualzinho ao mesmo McDonald's. O fato é que, para obedecer às sanções dos Estados Unidos, a firma McDonald's, conhecida pela sua força monumental no mundo inteiro, acabou tendo um prejuízo violento de mais de $1 bilhão por causa justamente dessa situação russa. Aqui ela foi obrigada, ou claro que também, como a gente sabe, nesses grandes negócios, eles compensam em outros negócios, mas também não é bem assim, não é tão fácil assim de superar seus próprios problemas.